Boa noite, queridos amigos e amigas. É muita felicidade que está no nosso coração nesse instante por estarmos juntos a vocês, mesmo que virtualmente. Desde já gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês conectados conosco nesta noite. Vamos agora já nos encaminhando para a prece de início, onde pediremos a Deus a permissão para hoje falarmos em seu nome. Pedimos desde já que possam reservar um recipiente com água para que seja fluidificado ao final da palestra. Então, nesse instante, queridos amigos e amigas, que nós possamos nos colocar da maneira mais confortável possível, que nos ajude na concentração. É um momento em que nós iremos conversar com nosso Pai, com Jesus, nosso irmão, com Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. Então, que nós possamos ou abaixar as nossas cabeças, ou simplesmente fecharmos os nossos olhos, sentirmos a presença de Jesus a nos envolver, a nos amparar. Amado Mestre Divino, obrigada, amigo Rabi, por estar conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos envolvendo com teu amor. Mestre querido, te pedimos nesse instante que tu possa, de onde nós estamos, trazer ao nosso coração a serenidade necessária, às nossas mentes o esclarecimento, a clareza de ideias. Que em nosso lar nós possamos sentir nesse instante as tuas boas vibrações a nos envolver, a nos abençoar. Abençoa, Senhor, também o palestrante, o nosso colaborador desta noite, que ele possa sentir em seu coração o toque suave das tuas palavras. Nos abençoa todos os dias e nos permita nesse instante realizarmos mais uma palestra pública. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós teremos a reflexão do tema O Maior Mandamento, e quem vai nos auxiliar facilitando este tema é o nosso amigo, companheiro de jornada, Ítalo Torres, trabalhador do Centro Espírita Chico Xavier, de Parnaíba, Piauí. Seja bem-vindo, meu irmão, a mais um trabalho da nossa casa. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje. Que Deus nos abençoe e uma boa palestra. Boa noite, pessoal. Uma felicidade muito grande estar aqui novamente, para fazer aquilo que o Cristo nos ensina, né? Para que nós possamos divulgar um pouco do evangelho que ele nos traz. Então, nos foi feito o convite, né? E aí a gente aceitou para falar um pouco sobre o tema O Maior Mandamento, né? Mas antes de tudo isso, a gente tem que ter uma compreensão, né? Hoje a gente vai decorrer muito sobre a questão do amor. Porque o maior mandamento é o amor, né? É isso que ele nos traz, é essa reflexão. Olha, eu aqui já estou falando o final da conversa no começo. O grande resumo da nossa conversa hoje é justamente o amor. Mas a gente começa com uma pequena reflexão, né? Porque assim, pessoal, se a gente parar para pensar, provavelmente não existe em nenhum tópico da literatura mundial uma figura mais expressiva que a do samaritano generoso apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade, né? Tava conversando com o pessoal do Centro Espírita nosso lá, né, de Barras, e aí eu pedi que colocássemos uma música, né, no comecinho, e a música era a música do Samaritano, Bom Samaritano, né, uma música para os nossos companheiros que vão para os encontros fraternos, para as concafras, já sabe quase de cor e salteado. Ele fala, bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. É muito interessante a gente fazer essa reflexão, porque a figura do bom samaritano não é uma figura obrigatoriamente religiosa, não é uma figura, nada disso. Porque se a gente parar para pensar, quem é aquele samaritano que passou lá?
para a gente ter uma ideia um pouco mais regional, mais histórica, os samaritanos eles são um pequeno grupo étnico-religioso originário da Samaria, perdão. Por séculos, os judeus de Jerusalém nutriam certa desavença com eles, né? Uma inimizade particular contra os samaritanos. Tanto que é interessante que o próprio interrogador de Jesus, né, quando Jesus começa a falar sobre essa parábola, era um doutor da lei. Então, a pergunta que precedeu essa parábola do bom samaritano, ela veio de um doutor da lei. E quando ele pergunta isso, né, e depois de Jesus fazer a explanação da parábola, durante a parábola ele devia estar, como ele já tinha esse preconceito, provavelmente tinha esse preconceito com os samaritanos devido à sua religião, aquilo acabaria levando a induzir que se nem o sacerdote e nem o levita ajudaram aquele pobre que estava ao chão, o samaritano também não ajudaria. Mas o samaritano é o único que vai lá. Então, como é que é essa história do samaritano, né? A história do samaritano é o seguinte, eu gosto muito dessa história, me lembro muito, quando eu era um pouco mais novo, eu gostava de acordar nos domingos cedo para poder assistir as historinhas que passavam, desenho animado que passava do Velho Testamento e do Novo Testamento. Passava muito na Record. Eu adorava assistir. E aí eu me lembro muito bem dessa história, né, retratada, né, que era um homem que tinha que fazer as vendas em uma outra cidade, e ele levava consigo, então, né, o seu material de venda, né, que eram especiarias, e levavam também moedas, né, no saquinho. E aí, no meio desse caminho, ele é roubado, né, dois ladrões o abordam, roubam tudo que tinham e lhe deixam muito machucados. E então, durante esse momento que ele estava lá, o chão praticamente quase morto, ele não conseguiria sair daquela situação sem a ajuda de outra pessoa. Então passa um sacerdote. E aí o sacerdote não diz que tem um compromisso, né, não poderia ajudá-lo, então vem um levita e diz que também não tinha tempo. Esses dois que eram figuras importantes, né, para aquela época. E então vem um samaritano, né, e no desenho retrata muito bem o samaritano vindo a cavalo, o samaritano que vinha a cavalo, e quando o samaritano vinha a cavalo, ele já vinha de uma situação que ele tinha sofrido um preconceito, né, ele tinha sofrido uma repressão, entre aspas, ali. Ele vinha e aí ele teve que sair de dentro da cidade, e ele foi, e no meio desse caminho, ele encontra aquele pobre coitado, né? E aí ele pega o pobre coitado, leva até uma hospedaria, paga pela hospedaria do homem, que estava muito adoecido, né? E aí entra aquele questionamento, mas quem era o samaritano? Ninguém sabe quem era o samaritano. O samaritano foi lá e o auxiliou. O samaritano não se identificou. E essa é a verdadeira caridade, né? Não tem como nós falarmos desse tópico do evangelho sem falarmos da caridade. Então a gente tem que ter essa compreensão que é muito bacana do samaritano, né? Porque aqui no começo eu falei, provavelmente a gente não vai encontrar na literatura mundial uma figura que represente mais a caridade do que esse samaritano descrito na parábola do Cristo. Muito interessante a gente ter isso, né? E aí agora a gente vem para esse trechinho do evangelho que nós temos que comentar, né? Que é o maior mandamento. É o 11º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. O maior mandamento a gente começa assim. Os fariseus, ouvindo que ele calara a boca dos saduceus, reuniram-se em assembleia, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe este questionamento, para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, se nós soubéssemos amar a Deus e soubéssemos amar ao próximo, seria muito bom. A gente já estaria sabendo de tudo que tem no Evangelho, porque ele nos fala: toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, todos os profetas que vieram ensinar sobre o Evangelho, vieram ensinar sobre qualquer coisa ligada a Jesus, a Deus, eles vieram, mas no fundo, aquilo que ele estava ensinando era uma pequena, era originário desses dois mandamentos, desses dois maiores mandamentos, né? É interessante. Mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre esse trecho. E aí, depois desse trechinho aqui, né, ele tem o item 2, que ele fala o seguinte: Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam,
Pois esta é a lei e os profetas. Pois esta é a lei e os profetas. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Então a gente tem que fazer aos outros aquilo que nós fazemos. Nós queremos para nós. Mais à frente eu também vou tocar nesse ponto, porque fica muito aberto isso, né? Mas é interessante porque mais à frente ele traz uma outra parábola. Ele traz uma parábola da pessoa que estava devendo, né? De um homem que devia. E aí ele devia a um rei muito severo. E esse rei que quando teve conhecimento daquele devedor, o chama, né? E ele diz, rapaz, você vai ter que pagar e tal. E o homem se ajoelha e implora para que ele não tivesse que pagar. Implora para que ele não tivesse que pagar, porque ele não tinha aquele dinheiro. Então ele implora, né? Se ajoelha, pede ao rei que ele não tivesse que efetuar aquele pagamento. E então o rei perdoa a sua dívida. Mas esse homem, quando ele sai desse perdão recebido pelo rei, ele vai até uma pessoa que o devia. E vai lá e fala, cobra, e esse homem não tem como lhe pagar, e então ele lhe manda para a prisão. Aquele que havia sido perdoado pela dívida estava mandando uma pessoa para a prisão, né? Para que pudesse pagar. Ele só sairia da prisão quando pudesse efetuar o pagamento. E então as pessoas que estavam sendo testemunhas daquele ato vão até o rei e falam, né? Olha, aconteceu isso, 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 e o rei fala e chama assim, rapaz, chama aquela pessoa que ele tinha perdoado e fala assim, rapaz, mas como é que pode? Como é que eu perdoo uma dívida sua? Você se ajoelha e diz que não tem como pagar, perdoa a sua dívida, e você vai lá e cobra o companheiro, você vai lá e não perdoa a dívida do companheiro. E aí o rei faz o seguinte, né? Solta aquele que havia sido preso e fala, não, então, como você não perdoou, você vai ser preso até você ter a quantia em pagar, né? A quantia para pagar. E é interessante, né? Porque começa o item do evangelho, o que precede essa parábola começa da seguinte forma: pode-se comparar o reino dos céus a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Então, essa parábola, ela pode ser entendida da forma como acontece no reino dos céus. E é interessante porque mais à frente, ele traz assim, ó: é assim que meu Pai que está no céu tratar-vos-á. Se cada um de vós não perdoar do fundo do coração ao seu irmão pelas faltas que tiver cometido contra vós, meu Pai também não os perdoará, né? Então, assim, por que que nós exigimos o perdão, mas nós não podemos perdoar? É muito interessante a gente observar isso, porque a gente é assim dessa forma todo dia. Se a gente não buscar o melhoramento, a gente acaba se tornando muito assim. A gente quer que os outros sejam indulgentes conosco, a gente quer que os outros sejam pacientes, a gente quer que os outros sejam caridosos, mas nós nunca somos isso. Quando a gente se encontra na posição de tratar o próximo daquela forma como nós gostamos de ser tratados, nós não o fazemos. É interessante a gente trazer essa reflexão. Porque o Ítalo gosta de ser tratado com muita mordomia, o Ítalo gosta de onde chegar a ser bem recepcionado, ganhar um abraço, ganhar um aperto de mão, ganhar um boa tarde, um bom dia, uma boa noite, perguntar como é que ele está. Mas quando o Ítalo recepciona alguém, ele não faz isso. Será que é justo? Não é justo isso. Então nós temos que aprender a tratar o próximo como nós gostamos de ser tratados. E é interessante a gente falar sobre isso, porque na reforma íntima, né, na agenda de reforma íntima da editora Alta de Souza, essa reforma íntima aqui, ó, exercitando a justiça, no dia 6 de janeiro, ele traz o seguinte trecho: efetivamente, o critério da justiça está em querer cada um para os outros o que quer para si mesmo, o que para si mesmo quereria, e não em querer para si mesmo o que quereria para o outro. O que é absolutamente diferente, não é a mesma coisa. Então, você querer para o próximo aquilo que você quer para si é uma coisa. Agora, você querer para si aquilo que você quer para o próximo são coisas totalmente diferentes. Ah, então não parece a mesma coisa, mas não é. Nós vamos explicar aqui direitinho. Mas antes disso, nós vamos falar sobre a oração de São Francisco. Quem nunca ouviu essa belíssima música, ou então leu essa belíssima mensagem, né? É um trecho muito bacana, né? Quem nunca ouviu na voz do Fagner, né? No final de ano, essa belíssima mensagem ali tocando como uma música, né? E ela começa assim: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu pulei algumas partezinhas aqui para que nós pudéssemos ir direto para o trecho, né? É interessante porque essa mensagem, né? Ela nos traz algo muito claro e muito objetivo. Nós temos que amar. Às vezes nós só queremos ser amados, mas aqui ele traz esse momento, essa devoção. Você tem que amar mais do que ser amado. Você tem que levar a verdade, você tem que perdoar mais do que ser perdoado. Aonde tiver discórdia, você tem que levar a união. Onde houver ofensa, que você leve o perdão. Então é isso, nós não podemos nos colocar passivamente. Porque quando nós nos colocamos trabalhando ativamente, nós estamos fazendo um grande exemplo de amor. Amor é isso, amor é perdoar. Amor é se colocar numa situação. Por exemplo, vamos trazer o exemplo do Cristo. Por que o Cristo passou por tudo aquilo? Por que o Cristo passou por tudo aquilo? Por que o Cristo se colocou numa posição de ser agredido? Por que o Cristo se colocou numa posição de ser cuspido? Numa posição de ter toda a sua moral questionada? Numa posição de ser crucificado? Ao lado de pessoas que naquela época eram tidos como de pior espécie, que eram os ladrões. Mas o Cristo, por amor a nós, se colocou dessa forma. Ele se coloca ao lado dos ladrões, porque ele diz, são irmãos, são pessoas assim como nós, falhas. O Cristo passa por esse momento todo por grande amor. O Cristo perdoa antes de ser perdoado. Tanto que no momento do Calvário, Cristo fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O Cristo pede perdão pelos seus algozes, por aqueles que iriam matá-lo. O Cristo passa por tudo isso. E ele é o grande exemplo dessa oração de São Francisco. O Cristo, aonde tinha ódio, ele levava o amor, aonde tinha ofensa, ele ia lá e levava o perdão, aonde tinha discórdia, ele ia e levava a união, aonde tinha dúvida, ele ia e pregava a fé, aonde tinha erro, ele levava a verdade, aonde tinha desespero, ele levava a esperança, aonde tinha tristeza, ele levava a alegria, e aonde tinha as trevas, ele levava a luz. Ele foi o maior exemplo que nós temos de tudo isso. As curas estão aí. O momento onde eles se reúnem em praça pública. A história da mulher adúltera. Que o Cristo vai lá e fala, pessoal, como é que vocês estão querendo tacar pedra nela se vocês todos são errados? O adultério não é só em ato, ele é em pensamento também. Então Cristo foi o nosso maior exemplo de amor. Né? E aí a gente tem uma mensagem aqui, um trechinho muito interessante. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. E ama as criaturas mais do que a si mesmo. Né? Então, Jesus trouxe esse exemplo também trazendo o caso de Jesus. Jesus amava tanto a Deus, que ele cumpriu o seu dever. E são coisas paralelas, elas não são unilaterais, elas são paralelas. Jesus cumpriu o seu dever de forma que notava-se que aquilo estava sendo cumprido por amor a Deus e a nós mesmos. Amor às criaturas, como aqui é dito. E aí Kardec, no Livro dos Espíritos, né, na questão de número 888A, ele nos traz: o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Então, se nós nos perguntássemos o que é amor, os Espíritos definem nessa pergunta que o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Nós nos unimos através da lei do amor e nos separamos através do egoísmo e do ódio. E qual é a melhor arma para combater o egoísmo e o ódio, senão o amor, senão o perdão? E o perdão é uma das faces do amor. Né? E o Chico, né, através do André Luiz, ele traz no livro No Mundo Maior, no capítulo 13, o seguinte: o amor é o sol divino a irradiar-se através de todas as magnificências da alma. Então o amor é um verdadeiro sol. O amor é luz, o amor é calor, o amor é abraço, o amor é perdão. Eita, que eu ia falando almoço, parece que eu tô com fome. O amor é tudo isso. O Chico define o amor como algo que irradia, como algo que clareia. Muito interessante a gente entender isso, né?
E aí o Leon Denis, no livro Depois da Morte, capítulo 49, ele traz o seguinte: o amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. Olha isso, quanta coisa boa. Pois é, a gente pega tudo isso, bota dentro de um copo, sacode, 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 e sai o amor. O amor, como diz o Leon Denis, é fruto da fusão de todas essas virtudes. Porque cada uma delas é uma pequena uma pequena vertente do amor. E quando se juntam elas, se entende o ponto mártir, que é o amor. Muito bacana. E aí depois vem o Kardec, né, no livro Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, capítulo 23, falando o seguinte: amar ao próximo é, pois, abjurar todo o sentimento de ódio, como nós falamos, né? O ódio, o amor, ele é capaz de assim, entre aspas, figurativamente, é o único capaz de vencer. O amor é o único capaz de vencer o ódio. Amar ao próximo é, pois, abjurar todo o sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É perdoar aos inimigos e retribuir o mal com o bem. O amor é tudo isso, pessoal. Nós trouxemos alguns trechos aqui que nos definem muito bem o amor. O amor é tudo isso. O amor é o mix, é o milkshake de todas as virtudes. De tudo isso a gente vai vendo, porque cada um é uma vertentezinha do amor. Você para pra pensar. Pessoal, a paciência. Seu irmão tá aqui, ele vem com você e quer arranjar uma briga e fala: Ítalo, tu é isso, isso e isso. E aí depois vem e puxa um fuxico. E aí depois tu fica sabendo que ele falou pra fulano de tal que tu fez isso, isso que tu não tinha feito. Mas aí você é paciente. Bem-aventurados são aqueles que são pacíficos. Você é paciente. A paciência, ela é uma forma de você mostrar o amor que você tem por aquele seu irmão. A indulgência, pessoal. A indulgência, você tá lá, e você tá vendo seu irmão cair em tentação, e você pode ali falar pro grupo todo pra virar assunto. Você pode falar: ó, fulano de tal fez isso, mas não. Você cala. E aí você chega no lado, você bate aqui no ombro do seu amigo e fala assim: Ítalo, olha, cara, tu tá errando aqui, velho. Não me leve a mal, mas você tá acabando se prejudicando. Você fala pra ele: será que isso não é uma forma de amor? Claro que é. Você tá levando até aquele seu irmão uma oportunidade de melhoramento. Uma oportunidade de melhoramento. Não é verdade? Perdoar para ser perdoado, como diz a oração de São Francisco, não é verdade? Amar é a expressão mais completa da caridade, né? E aí, como eu falei, pessoal, vale querer que o próximo seja indulgente sem você ser? Não faz sentido nenhum. Nós temos que ser indulgentes, nós temos que perdoar, nós temos que amar para que nós sejamos amados, para que nós sejamos perdoados, para que os outros possam ser indulgentes conosco. Porque é uma cadeia do bem. Quando você vai lá, faz o bem. Tem uma tirinha, pessoal, que toda palestra que fala de amor eu levo comigo. Que é uma tirinha de um senhor, né? Um senhor tá com seu netinho, e aí ele tá na parada de ônibus. E aí o senhor vira pro netinho e fala assim: rapaz, você quer ver como é que eu posso melhorar, né, o dia de uma pessoa? Aí o netinho fala: mas como é que você vai melhorar o dia de uma pessoa só falando com ela? E aí o senhor vira pro homem do lado, né, que tava bem cabisbaixo, e fala assim: olha, o seu chapéu é bem bonito, hein? E automaticamente aquele homem que tava com o chapéu dá um sorrisão e agradece. Então você cria essa cadeia de amor. Por quê? Porque você dá esse bom dia pra pessoa, esse bom dia caloroso, e a pessoa já chega no trabalho mais feliz, e ela vai dando um bom dia pro próximo, e aí a gente vai vendo que esse amor vai se espalhando. Vamos arrastar através do exemplo, como foi o próprio Cristo. O Cristo, as ideias, os ideais do Cristo só estão vivos até hoje, porque ele não só falou, ele trouxe através do exemplo, e que nós possamos fazer o mesmo, que nós possamos ser um exemplo para o próximo, não é verdade? Só que, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Lembra quando lá no comecinho eu falei, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Mas, Ítalo, eu não me amo. Ítalo, eu não me amo, eu não gosto de mim. Eu tenho pensamentos suicidas. Não gosto de mim, não. Como é que eu vou querer pro próximo aquilo que eu não quero para mim mesmo?
E aí a gente se questiona. Porque pra gente amar o próximo como a ti mesmo, você tem que ter auto-amor. Você não pode dar ao próximo aquilo que você não tem. Materialmente falando, você não pode dar R$ 100 a uma pessoa se você tem 20. Não se pode amar se você não se ama. E aí a gente entra nessa questão. Como que eu posso atingir ao amor, Ita, o auto-amor? Como é que eu posso começar a gostar de mim mesmo? É interessante porque na pergunta de número 919, o Kardec faz o seguinte questionamento. Qual é o meio mais prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo a toda a tentação do mal? Um sábio na antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. E aí depois, na pergunta de número 919, item A, o Kardec questiona o seguinte, e quem responde é o Santo Agostinho, né, pessoal? Só gente importante. O Kardec pergunta o seguinte: compreendemos que toda a sabedoria contida nessa máxima, mas a dificuldade é precisamente a de conhecer-se a si mesmo. Qual o meio para se chegar a isso? E aí o Santo Agostinho dá logo uma grande paulada na gente. Ele fala assim, ó: fazei o que fazia quando vivi na terra. No fim do dia, eu interrogava a minha consciência. Refletia sobre o que havia feito e me perguntava se não faltara com algum dever, se alguém tivera motivo para reclamar de mim. Então ele fazia o que hoje nós chamamos de reforma íntima. Ele ia lá, pegava o caderninho dele, hipoteticamente, né, mentalmente falando. Olha, hoje eu errei nisso, 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 nisso e nisso. Amanhã eu vou corrigir esses erros. E aí ele ia lá e amanhã buscava a correção desses erros. E assim que nós temos que fazer. Através da reforma íntima, nós podemos ter esse... Ítalo, eu não tenho essa disciplina para anotar. Pessoal, tem esses livrinhos aqui, né? Tem a agenda de reforma íntima da editora Alta de Souza. Tem também um aplicativo, se eu não me engano, ele é pago, mas é baratinho. Na Play Store e não sei se na App Store também tem, né? Para quem tem iPhone. Mas é um aplicativo para reforma íntima. Lá você pode botar, olha, hoje eu fiz isso, isso e isso, acabei errando nisso, 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 amanhã eu vou melhorar nisso, nisso e nisso. É uma forma de melhoramento. E quando você se melhora, você começa a se amar mais. Mas é interessante a gente fazer um paralelo aqui entre o auto-amor e o egoísmo. São duas coisas diferentes. Porque você é uma ferramenta na seara do Cristo. Nós somos inchadas, né? É interessante, eu esqueci de colocar aqui no meu material, mas tem uma frase que diz que nós somos inchadas, né? E se nós ficarmos ociosos, nós vamos deixar a enxada tomar ferrugem, então nós não podemos fazer isso. Nós somos inchadas. E, então, assim, quando você é uma enxada, quando você é uma, hipoteticamente, né? Quando se é assim uma enxada, é necessário que você cuide bem dela. Que você possa amolá-la, né? Não deixar que ela fique suja, porque senão ela vai acabar se defasando. E a mesma coisa somos nós. Nós temos que cuidar de nós mesmos. Se você não cuida de si mesmo, você acaba não podendo servir como instrumento. Porque se você é uma pessoa que não se alimenta direito, que você não faz, não faz prece, hipoteticamente, né? Não organiza os seus pensamentos, como é que você vai ajudar o próximo se você não se ajuda? Então é importante que primeiro você se ajude, né? Para também conseguir ajudar o próximo. Não é que você esteja sendo egoísta, é porque você não consegue ajudar o outro se você não sabe o que você tem para fazer. Como é que você vai chegar no fulano de tal ou fulano de tal? Você tem que fazer assim, ó, para você amar, você faz isso, isso, isso e escreve como se você estivesse escrevendo no quadro. Mas como é que você faz isso se você não consegue você mesmo fazer? É impossível. É impossível. Se você não se ama, você sequer vai se colocar à disposição de amar ao próximo. Né? Então, assim, a partir do momento que nos abrimos ao amor por nós mesmos, meus irmãos, todo o universo se abre para nós. Porque nós começamos a amar. Então, quando eu, Ítalo, começo a me amar como pessoa, começo a me entender, começo a conhecer a mim mesmo, identificar os meus erros, identificar os meus acertos, aí eu consigo, cara, eu posso melhorar. E uma forma de melhoramento é eu ajudando o próximo. E aí você vai lá e consegue ajudar o próximo. Então, quando você começa a se amar, você vai lá e começa a auxiliar, por exemplo, a Maura a se ajudar. Não é verdade? E hábitos sadios e cuidados morais, espirituais, respeito,
são formas de auto-amor. Ah, então, tu quer dizer, então, que eu ir ali fazer minha caminhada é uma forma de... Sim, porque você está se colocando em forma. Porque se você não faz exercício físico, você acaba se tornando propenso a diversas outras coisas, inclusive doenças psicológicas, que dão abertura para desvios espirituais. É interessante atentarmos para isso, né? E qual é uma dificuldade do auto-amor, Ítalo? O negativismo, o perfeccionismo e o vitimismo, por exemplo. Negativismo, porque você tá ali e você fica, meu Deus do céu, não vai dar certo. Isso não vou conseguir. Fulano de tal não vai chegar no lugar. Esse carro vai furar o pneu. Essa moto vai dar pau. E você fica nessa onda negativa. E aí nós entendemos que o pensamento é força criacional, pessoal. Então você tá emitindo isso. E aí você acaba não conseguindo. Se você foca só em problema, você não acha a solução. E as formas de auto-amor, elas incluem o melhoramento. O perfeccionismo, por quê? Pessoal, é interessante, né? Porque quando você está fazendo um trabalho, às vezes você não consegue atingir o nível de perfeição. E aí você vai parar de fazer todas as outras coisas da vida por causa disso? Não. O feito, ele é melhor do que o perfeito não feito. Ou seja, é melhor você fazer dando o seu máximo, mesmo que não atinja o perfeito, do que não fazer, do que ficar parado no campo da... Ah, eu nem vou fazer não, então eu não vou conseguir atingir o perfeito, não vou nem fazer, não vou nem tentar, hein? Qual o sentido? Não existe. E o vitimismo? O vitimismo, pessoal, ele é um grande problema quando se trata de reforma íntima. Porque você vai fazer sua reforma íntima, e aí a gente abre aqui. Ações negativas do dia. Aí você vê, você lembra, pô, mas hoje eu fui grosseiro com minha mãe. Aí você pensa, tá, mas eu fui grosseiro com minha mãe porque ela me tratou mal, na verdade eu sou a vítima. Aí não marca. Aí você vê, bem, eu acabei, a pessoa me respondeu bom dia e eu tava tão estressado que eu nem respondi. Ah, mas eu fiz isso porque ela no outro dia me estressou o dia todo e aí você se coloca sempre como vítima na situação, né? E aí a gente lembra da oração de São Francisco que nós citamos lá no começo. Nós temos que amar mais do que ser amados. Não é que nós não sejamos amados, é porque é uma consequência. Quanto mais você ama, mais você é amado. E nós já estamos aqui com 30 minutos, né? Eu tava até com medo porque eu pensei que não ia ter conteúdo, mas já estamos com 30 minutos aqui. Vamos para frente, né? E aí, então, assim, o espírita e a vivência do amor, pessoal, vamos fazer essa compreensão. O espírita, quando ele se coloca no lado de passividade, ou seja, quando ele se coloca não podendo fazer nada, ele deseja algo ou alguém para resolver o seu problema sempre. Quer soluções mágicas ou miraculosas. Ele não se coloca. Quando você está na casa espírita e aí estoura um cano. Ah, não. Tem que chamar uma pessoa, fulano de tal, eu não consigo. Ou então, fulano de tal, vai tu, porque eu não faço. Se você não se colocar proativo, você não vai evoluir. Você acaba se acomodando. E isso é um exemplo de pessoas imaturas. Outro exemplo, a reatividade. A pessoa se revolta, se desespera com pequenos problemas, quer acabar com os problemas rebelando-se contra ele mesmo. Você pega assim, ai meu Deus, não dá certo, você pega esse livro, quer jogar tudo pra cima e sair correndo no meio da rua. Mas isso aí vai solucionar teus problemas? Não vai. Então você tem que... É outra característica da imaturidade. Com a maturidade, com a competência essencial, a proatividade vem. E junto dela vem a atitude de aceitação e serenidade. Você vê o problema e vê, bom, realmente aconteceu. Vamos pensar em maneiras de lidar. Frente a um problema, você medita. Por que eu estou nessa situação? O que será que esse problema quer me dizer? Como é que eu posso agir para me libertar disso? Como é que eu posso usar essa situação para me melhorar? Dessa forma, uma pessoa madura faz qualquer coisa. E é interessante porque isso tudo envolve o auto-amor, porque você vai melhorando de pouquinho em pouquinho até chegar nesse degrau. A partir do autodescobrimento, surge a necessidade da prática dos atos do amor por si mesmo e pelos próximos. Quando você começa a se autoconhecer, como diz Santo Agostinho na pergunta de número 919 no item A, você começa a amar aos outros. Você começa a se amar. E aí você começa a transmutar energias, né? Perdão, pessoal.
Você acaba de transmitir essas energias negativas, né? E aí você vai transmutando algo que antes era energia negativa, egoística, para uma energia amorosa, harmônica, de plenitude, de paz. Como que você consegue fazer isso? Através do autodescobrimento. Porque você se conhece. Quando você se conhece, você começa a se amar, você começa a amar ao próximo, e aí você começa a mudar, você vira a chave da sua vida. É interessante aqui trazer de novo o caso de Jesus, né? Jesus não foi o biótipo de legislador convencional. Não era aquela pessoa que não era como Paulo de Tarso, não era como Saulo de Tarso, ainda na sua juventude. Jesus não veio submeter a humanidade nem submeter-se às leis vigentes. Ele era portador de uma revolução, meus irmãos. Era portador de uma revolução que tem por base o amor na sua essencialidade mais excelente e sutil, e que, adotado, transforma os alicerces morais do indivíduo. Deu para compreender? Bacana, Jesus veio trazer uma revolução do amor, né? Porque através do amor, o egoísmo ele é destruído, o orgulho é destruído, o ódio ele é destruído. Porque o oposto do egoísmo, o oposto do orgulho, humildade. O oposto do ódio, perdão. O oposto da treva, a luz, a verdade. O oposto da dúvida, a fé. E não é que o amor é tudo isso? A gente não falou lá em cima? O amor é a junção de tudo isso. Correndo aqui porque o nosso tempo está acabando, pessoal. Paulo, o apóstolo, né, Paulo de Tarso, ele nos traz em Coríntios 1, capítulo 13, né, versículo 4 ao 8, perdão. O amor é muito paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Não é arrogante, nem egoísta. Não se irrita, nem fica magoado. O amor não se alegra com a injustiça, mas fica feliz com a verdade. Ele nunca desanima, porém suporta tudo com fé, com esperança e com paciência. O amor é eterno. Essa é a epístola de Paulo para Coríntios. Muito interessante, né? O amor, como a gente falou, é o sol interior, ele esclarece o perdão, firma a dignidade, enriquece os dons espirituais, eleva as ideias, espiritualiza a alegria, coordena as emoções, ele traz o respeito, né? Sintoniza a sua mente, tudo isso. Qual é a forma de fazer o amor? Perdão, qual é a forma de amar? Fazer aos outros o bem. E é isso que está no maior mandamento. Amar a Deus como a ti mesmo. E fazer ao próximo tudo aquilo que tu queres que faça para ti. Então é isso. Qual é um exemplo maior do amor de Deus do que a fé, a devoção, o cumprimento de deveres, fazer a caridade? Quando você faz a caridade, é claro que Deus se alegra com você. A fé ela pode claramente ser vista como uma forma de amor a Deus. Então, quanto mais fé você tem, mais poderoso você fica se parar para pensar. Esse é o exemplo do Cristo. As curas do Cristo. Por que existiam curas que não eram feitas pelos apóstolos e eram feitas por Cristo? O Cristo fala, incrédulos, até quando estareis convosco? Justamente por isso, nós não tínhamos fé suficiente, né? Segundo estabelece Emmanuel, pessoal, no livro Pensamento e Vida, o dever define submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como lei pela sabedoria divina para o desenvolvimento das nossas faculdades. Acrescenta o benfeitor, né, que dessa forma pode simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço do nosso próprio aperfeiçoamento. Então, concluindo, pessoal, a gente pode sugerir como proposta de reflexão que o amor a Deus se identifica como o culto ao dever, o compromisso com a retidão de caráter, a atitude responsável e a priorização dos princípios éticos. Então, é isso que a gente pode compreender sobre o maior mandamento. Nós temos que amar ao próximo, nós temos que amar a Deus. Então, eu vou ler de novo aqui o primeiro item, quando Cristo nos fala. Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento.
E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo que a gente falou hoje são pequenas partes que nos levam até esses dois mandamentos, que nos levam até o maior mandamento, que é a junção desses dois, que é o amor. Então, pessoal, gostaria de agradecer ao convite do Centro Espírita Nosso Lar de Barras. Fica aqui o meu muito obrigado. Na descrição desse vídeo estão as redes sociais do Centro Espírita Chico Xavier, que é o Centro Espírita aqui de Parnaíba. E eu queria fazer um outro convite a você. Eu tenho um projeto junto de alguns amigos no Instagram, uma página no Instagram, que se chama Compreendendo o Sofrimento. Lá a gente faz algumas lives, trazemos algumas mensagens. Nós temos lives todos os domingos às 4 horas da tarde, então se tiver um tempinho depois dá uma olhadinha lá, né? E também não podemos esquecer do nosso evento A Concafras, que está chegando aí do dia 12 ao dia 14 de fevereiro. Não perca essa oportunidade de estar na Concafras de todo o Brasil, na Concafras de todo o mundo, né? Momento onde o mundo todo vai parar para Concafras, vão ter diversos cursos, muitas trilhas do conhecimento, vai ter jogo para as crianças, vai ter jogo para os adolescentes, e tudo isso de forma online, pessoal. Então, bem bacana, vamos se inscrever lá, né? As inscrições ainda estão bem baratas, tá tudo tranquilo, vamos lá, vai ser super bacana. Então, um grande abraço, pessoal, imensa gratidão de poder estar aqui com vocês, e aí, quem sabe, né, na próxima nós nos encontramos novamente. Olá, gente, novamente agradecendo aqui a participação do nosso irmão, amigo Ítalo Torres. É sempre uma alegria receber você aqui virtualmente. Espero que logo, logo a gente possa estar todo mundo junto presencialmente em nossos eventos. Um grande abraço, que Jesus sempre nos abençoe, meu irmão. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Já vamos aqui nos encaminhando para o encerramento de nossa live, com muita alegria em nossos corações. Foi um momento de muito amor, de muito esclarecimento. Estamos nos sentindo fortalecidos pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos, com essa alegria, com essas boas vibrações, essas boas energias, realizarmos a nossa prece final. Então, que nós possamos já procurar nos concentrarmos da melhor forma possível e nos conectarmos com o nosso Pai querido e amado. Oh, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por tuas bênçãos, por tua misericórdia, pelo teu amor infinito, Senhor, pela tua proteção. Obrigada pela natureza que nos cerca, pelas pessoas que nós amamos, pelo dom, Senhor, de servir. Obrigada pela tua presença em nossas vidas. Te pedimos humildemente, querido Pai, abençoa e protege, fortalece, Senhor, a todas as pessoas que nesse instante passam por duras provas na carne e fora dela. Que elas possam se sentir revigoradas pela tua esperança e pelo teu amor. Te pedimos ainda, querido Pai, pelos nossos animaizinhos, que ficam à mercê da crueldade humana. Que tua proteção e teu amor possa chegar até eles, Senhor. Abençoa nossa casa espírita, a todos os seus trabalhadores e colaboradores. Obrigada por todas as bênçãos recebidas. Abençoa e envolve com paz, com alegria, a todas as pessoas conectadas conosco nesse instante, a todos os lares conectados. Gratidão por esta oportunidade. E nos permita, nesse instante, encerrarmos, então, esta palestra pública. Que assim seja, graças a Deus. Mas continue conosco, nós temos agora o passe e a fluidificação das águas. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade.
Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar. Mas ao pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco.
passou, os meus braços eu cruzei. Como posso ser feliz?